Inspiração, ato ou efeito de inspirar alguém a agir. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Datum Cast, nessa série especial Inspiração Datum, onde os nossos convidados nos inspiram à ação. Eu sou a Paula Consone, atuo como Head de Marketing na Datum e como uma curiosa autodeclarada, eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. E quem está sempre no lugar certo aqui do meu lado e divide esse espaço novamente comigo é minha colega, Daiane Câmara. Oi, Dai, seja muito bem-vinda novamente. Conta pra gente como é que tu chega aqui hoje. Bom dia, Paula. Estou muito feliz, muito animada, ansiosa para escutar essas histórias aí de um profissional que tem tanta bagagem. Então, bora lá, que eu estou aqui ansiosa já para começar. Boa. Eu ia começar aqui a minha introdução justamente falando sobre isso mesmo, Dai, porque uma coisa que a gente pensou muito na primeira conversa com o Marden é assim, para onde é que a gente vai quando a gente já alcançou todos os nossos objetivos de carreira, né? E a gente pensou muito que talvez a resposta esteja em legado. Né? E é sobre isso que certamente o Martin vai falar bastante hoje aqui com a gente. Também sobre arquitetura de software, né? Porque o nosso convidado, já com 25 anos de carreira no setor de TI, nunca renunciou ao seu lado técnico e poderá nos contar cases aí que acompanham a carreira dele. Nós estamos falando de uma carreira construída no setor financeiro, em empresas como UOL e PagBank, onde ele já foi diretor de e-commerce, CTO e CEO. Para ele, construir um software é tão gratificante quanto ver os seus liderados, alunos e mentorados alcançando novos patamares. Nosso convidado já foi docente, hoje também é mentor, além de consultor. Eu acho que ele entendeu a importância de passar todo o conhecimento adiante. É um leitor ávido, com apreço pela escrita. Uma das suas maiores virtudes é a disposição para parar, conversar e entender como ele pode ajudar. Bom, Marden Neubert, seja muito bem-vindo ao Inspiração. Obrigado, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E aí vamos começar de brinde. Então, eu digo sempre às mentes inquietas que nos acompanham. E bora lá pro papo. O prazer é todo nosso, viu, Marden, de ter você aqui com a gente, compartilhando aí um pouquinho da sua história de carreira. E como a Paula falou aqui na introdução, né, você deixou claro para a gente, ali nos nossos papos pré-podcast, que você nunca abandonou o seu lado técnico. Então, para a gente contextualizar aqui os nossos ouvintes, eu queria que você contasse para a gente sobre o seu background ali em TI. A gente sabe que você tem várias formações, inclusive fora do país. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua carreira. Perfeito. Em relação à educação, eu me formei na UFMG, fiz graduação e mestrado em ciência da computação. É uma universidade muito sólida, né? Bastante fundamento de ciência da computação, e me aprimorei no lado de engenharia de software nos meus primeiros trabalhos. Então, comecei numa startup em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte. Essa startup foi comprada pelo Grupo UOL, e vim para São Paulo em 99 para ajudar a construir o Brasil Online, o BOL. Então foi naquele momento de startup, né? Bem naquele boom ali da internet, 99, 2000. Então foi muita descoberta, a gente descobrindo literalmente como fazer as coisas, hein? Muitas coisas a gente viu que não tinha como aprender em nenhuma universidade, não tinha esse conteúdo em lugar nenhum. Então, aprendendo sobre escala, sobre colocar sistemas disponíveis na internet para escala do país inteiro, né, como testar, como colocar coisas e validar antes de disponibilizar para todo mundo. Então, foi um aprendizado muito grande, algo que... E aprendendo, assim, realmente como funcionam as coisas lá no fundo, né? Então, hoje a gente tem muitas ferramentas, muitas camadas, né, abstrações, cima de abstrações, e na época tinha muito menos. Então, isso, sem dúvida, tem muito valor em mostrar como que as coisas funcionam lá por dentro, que é um pouco também do que a gente aprende no curso de computação, é, mas aí muito mais na prática, né? Muito bom. Isso faz a gente pensar que você falou que até citou o ano de 99, de 2000, e como você tem uma carreira extensa aí
no segmento financeiro, né? E a gente não pode deixar de falar, porque muito está se falando agora sobre o segmento financeiro, sobre política, mas sem entrar do lado de política e falando mesmo sobre o momento daquela época que você começou lá há uns 20 anos atrás. Me conta um pouquinho sobre como que estava o cenário do mercado financeiro naquela época, se você quiser até falar sobre as diferenças, né, daquele momento para esse. Conta um pouquinho para a gente como que estava todo esse cenário no seu começo. Quando eu comecei lá em 99, há 25 anos, era um momento de disponibilidade grande de crédito, né? Então, mais ou menos como estava ali em 21, né? Com muita empolgação, né? A internet era uma coisa nova, se apostava muito, e realmente o potencial é enorme, mas sem muito controle, talvez, né? Quando o dinheiro está muito disponível, ele acaba indo para o lugar certo e para o lugar errado também. Então, teve o que a gente chamou de estouro da bolha lá, logo em 2000, né? Onde aquelas valuations enormes ali caíram de uma hora para outra, o crédito secou, o próprio UOL, né? O UOL era uma unidade do UOL, na época estava em cash burn, quer dizer, né? Dava prejuízo, né? Estava expandindo a operação, tinha até outros países, uma coisa muito megalomaníaca, assim, e acabou enxugando bastante. Passei por várias ondas ali de enxugamento, né? De right sizing, né? Então foi um pouco aquilo que eu vivi ali nessa fase aí do comecinho da carreira, né? Depois, indo um pouco mais para frente aí, né? 2002 foi aquela questão da eleição, aí teve o dólar subindo, né? Teve várias mudanças ali de cenário político, mas também da questão cambial e tudo. Mas eu diria que foi uma época relativamente estável, né? Coincidentemente, em 2003, 4 e 5 foram os anos em que eu fiquei fora ali do Grupo ALL, fiquei numa empresa do Deutsche Bank, que era uma parceria com o Banco do Brasil, um joint venture com o Banco do Brasil, e aí também vivi um pouco mais ali a questão do mercado financeiro, né? 2002 entrou TED, então teve várias mudanças aí que foram modernizando o mercado financeiro brasileiro. Trabalhei com fundos, né? Questão de legislação de fundos e tal. Então foi uma época que foi interessante. Acho que o mercado se tornou mais maduro durante esse período aí. Daí para frente a gente teve cenários, né, diversos. Teve a crise de 2008, que foi um momento marcante também, que teve outra depuração. Acho que a gente no Brasil não sentiu tanto, mas fora foi bem, bem sensível. Eu estava em Nova York nessa época, foi até quando teve eleição anteontem, né? Eu tive lá em Sim, 2008, quando o Obama foi eleito. Eu estava no dia também da eleição lá. Então foi um caraca. momento de muita expectativa, né? O pessoal estava num curso, estava na Universidade de Colômbia, fazendo um curso lá. E aí as pessoas foram votar, a gente já tinha votado, tá? Uma efervescência muito grande ali, política também, que eu acho que para o mundo foi também marcante e relevante, né? De lá para cá, eu acho que o outro evento mais marcante, depois dessa crise de 2008, foi a pandemia. Sem dúvida, para a gente em tecnologia, foram momentos de altos e baixos, né? Expectativa ali de que tudo ia parar, depois surgiu essa visão de que as empresas podiam se reinventar com tecnologia, e aí aquele boom que aconteceu ali, né, entre final de 20 para 21, 21 foi um ano de Uhum. também disponibilidade de capital muito grande, e aí de novo, né, muito dinheiro entra, você vai ter empresas boas e outras não tão boas que recebem esse capital, depois algumas vão quebrar naturalmente, e aí depois esse cenário que a gente está vivendo hoje, de tensão global, de, né, guerra, juros altos para conter a inflação que surgiu com esse excesso de capital no mercado, e aí, de novo, essa depuração. E aí a gente sentiu no mercado de tecnologia bastante, porque a gente teve um boom de vagas em 21, e aí a gente teve os layoffs famosos aí de 22, 23. Então, isso fez com que o mercado se reajustasse. Então, foi mais ou menos esse o lado, olhando pelos, né, 25 anos aí, os momentos que me marcaram mais em relação a financeiro ou contexto global.
O Marden chega já dando aula de história, né, Dai? A gente falou que a gente ia deixar da carreira da docência pro final, mas ele já chegou contando história, então um prazer te escutar e a gente entender também como, de certa forma, apesar de tu muito discreto, né? A gente já tinha percebido isso na nossa primeira conversa, trouxe pouco aqui de como a tua história se entrelaça com toda essa história, esses momentos históricos globais e nacionais que você citou. Mas se tu quiser complementar um pouco para a gente de como foi o caminho, o trajeto da tua carreira ao longo desses grandes marcos históricos, acho que seria interessante para a gente poder entender onde que você estava sentado, né? Nesses momentos aí que você foi citando para a gente. Perfeito. Curiosamente, eu estava em momentos, em lugares que esses momentos afetaram bem, né? Uhum, Em 99, eu estava terminando meu uhum, mestrado, e estava começando numa startup, que era o Miner, que era uma empresa que fazia busca na internet, usando outros buscadores. Essa empresa era parceira do UOL, e aí foi adquirida pelo UOL em 99, mais ou menos, meio do ano. Então, fiquei uns 6 meses até a aquisição. E aí, nesse momento, eu estava na fase de terminar meu mestrado. Eu pedi para ficar mais uns meses, mais uns 2 meses em Belo Horizonte, para adiantar um pouquinho mais a minha dissertação, que era muito baseada em programação. Tive que, né, dedicar ali para desenvolver o software que eu queria desenvolver. E vim para São Paulo no começo de novembro, 1º de novembro de 99. E foi bem essa fase da bolha, né? Então, internet ainda, se for comparar com hoje, era muito restrita, né? Era discada, era só desktop, né? Era tudo mato. Então, não tinha mobile, não tinha o 4G, o 5G como a gente tem hoje, né? Então, você só acessava em casa mesmo, quando chegava, estava lá ou no trabalho, né? Então, a gente viu muito esse comportamento, né? Então, é, o portal, a gente, né, olhava os horários mais de pico e tal, a gente criou, então voltando um pouquinho, a gente veio criar o portal Brasil Online, BOL, que era um portal é, paralelo do UOL, né? O UOL teria os serviços mais premiums e o BOL os serviços mais gratuitos. E aí também, nessa correria de internet, a gente tinham outras empresas lançando internet gratuita, né? Acesso gratuito à internet. Então a gente lançou uma chamada internet gratuita que também dava acesso de graça à internet. Então você bastava instalar um software e você discava. Então a gente via muito isso, né? Então o acesso ao portal era muito forte ali no horário de da madrugada. manhãzinha, mas olha que interessante, de manhãzinha, um Ah, pouco. Depois, nesse horário de 1h30, 2 da tarde, a gente falava, ó, o pessoal voltou do hum, almoço, antes de entrar nas reuniões, ah, entra, checa o portal, aham, depois à noite, né, 7, 8 horas da noite, sim, aí via internet de escada, já tinha também algumas coisas da sim, DSL. Então foi essa primeira etapa aí que eu vivi lá no uhum, comecinho. O estouro da bolha, claro, que foi esse momento que a gente teve enxugamento também, o BOL uhum, e o UOL passaram a ser uma empresa só, a a gente fusão. passou a assumir coisas do próprio grupo UOL, foi aí que eu passei a ser, né, um UOL mesmo, né, e assumi outros papéis lá dentro. É, Nessa época teve algo. Como uma liderança técnica nesse momento lá, né? Nesse momento, sim, eu era lá a gente tinha gestores e líderes técnicos que Uhum, na época não era formalmente um gestor, eu era como se fosse um especialista, um líder técnico. E assim fiquei lá no UOL liderando uma equipe de arquitetura, tá? Que aí uhum, começa uhum, nessa essa visão do lado técnico, do lado de arquitetura que eu carrego uhum, até hoje fortemente. Com essa base que eu tinha de computação, acho que, né, eu consegui me destacar ali na questão de orientação a objetos, modelagem de software, né, e arquitetura. E aí a gente criou ali um grupo que eu liderava para ajudar as outras equipes a melhorar a sua modelagem e tal. O grupo que vinha do UOL tinha diferentes origens, então lá no BOL, que veio do Miner, a gente usava Java, uma linguagem, né, que te conduz ali a modelar por objetos e tal, enquanto que no UOL tinha diferentes origens, tinha linguagens até que não existem mais, Cold Fusion, PHP está firme e forte, mas Sim. diferentes origens aí. Então a gente meio que padronizou em Java e eu fiquei um pouco com esse papel de formar o pessoal, inclusive a gente contratou curso, eu dei alguns cursos, a gente teve parceiros de fora dando curso também, então a gente complementou ali uma formação padrão, né, com algumas coisas que a gente, ó, aqui a gente faz assim, e eu estava nesse meio aí.
ajudando a turma a melhorar o seu conhecimento de Java e de orientação a objetos e arquitetura. Então, assim, foi um momento interessante. Acho que ligando com o lado histórico, né? Teve um momento que marcou muito, que foi o 11 de setembro, né? Em 2001. Ah, sim. Foi um momento ali que a gente mostrou que tinha uma grande adaptabilidade, porque o acesso ao portal foi imenso, né? Foi gigante. Explodiu, né? Né? E ali a gente viu que o jeito padrão não ia funcionar, né? Eu não estava nesse time, mas eu estava muito próximo, né? E acompanhei o pessoal, vamos subir uma página estática, né? Simples, leve, para o pessoal entrar, saber o que está acontecendo aí, clicar onde quiser buscar informação. Então vamos fazer um funil aí para pegar bastante gente aqui no começo e direcionar para onde a pessoa quiser ir aí. E o UOL ficou de pé, né? Foi um dos poucos portais assim que você podia acessar e a página funcionava. E várias outras coisas de caching e tudo mais que estavam por trás ali. Então foi bem marcante e muito disso reflete como eram as coisas. A gente improvisava, falava de uma forma muito ágil, né? O time de operação junto com o desenvolvimento estavam bem próximos. Não tinha um processo, assim, diria, que era formal ou que era algum desses ágeis que a gente tem hoje aí, mas eram processos que tinha essa interação acontecia, né? Então, depois isso faz sentido a gente ligar depois um pouco com aquela questão de processo, né? Que eu comentei que me envolvi bastante também. Então, foi uma fase super interessante, né? De estar lá, de viver. Eu comentar desses 3 anos que eu fiquei fora do grupo, eu fiquei numa empresa do Deutsche com o Banco do Brasil. Eu queria muito trabalhar no mercado financeiro, né? Acabei terminando depois no mercado financeiro no próprio Grupo UOL de novo, com o PagSeguro. PagBank, e fiquei lá cuidando de uma área de tecnologia dentro dessa empresa, que chamava MaxBlue. Ela era uma empresa de investimentos, totalmente online, né? Não, tinha conta, mas a conta era só virtual. A abertura de conta era online. Você podia investir em fundos, em outros produtos, de vários bancos. Então, era uma coisa muito moderna. Eu diria que, assim, isso em 2003, 2004, eu diria que é muito do que depois outras empresas fizeram. A própria XP foi para esse caminho, né? Fazendo muito mais coisas, mas outras empresas, Isinvest e tal, fizeram isso, mas num mundo em que já existia smartphone, já tinha outras formas, outros canais mais fáceis. Então, eu acho que lá foi antes do tempo, né? 2002, 2003, não tinha, né? Eu Smartphone ia para... dizer isso, Marden, porque eu lembro que em 2002, 2003, a gente nem costumava usar muito o cartão de débito, né? Porque pouquíssimos lugares aceitavam. Eu lembro que eu recebia ali meu salário, sacava tudo de uma vez no caixa eletrônico, guardava na carteira e aí ia consumindo durante o Não mês. estava Então, digitalizado, né? Não tinha... Imagina, foi até você... uma surpresa para mim você dizer que em 2003 já estava trabalhando com conta digital. Pois é. Impressionante. Não tinha esse nome na época, a gente não dava esse nome na época, conta digital. Sim. Hoje a E as gente pessoas não comprariam, né? Se dissesse conta não, digital, isso, ninguém, né? né? Eu não ia achar que era uma coisa Uma coisa certa, que né? Que vale a pena. era. Os marqueteiros vieram com esse nome depois, quando já estava tudo Claro. muito mais né, Aham, fácil de sim, vender, né? sim. E aí aconteceu foi que o Banco do Brasil acabou adquirindo a parte do Deutsche, transformou numa área mais de private banking. Eu saí no final de 2005 e voltei para o grupo em 2006, para o Grupo O. Cuidei de e-commerce nessa época, com tecnologia. A gente lançou alguns produtos para, digamos, fazer rivalizar produtos no mercado. Então, um comparador de preços que rivalizava com o Buscapé, depois um marketplace que rivalizava com o Mercado Livre. Tiveram sucesso ali mais o comparador de preços, é, e, e cresceu. Acho que o que mais aconteceu de interessante foi que dentro dessa, vamos dizer assim, efervescência em e-commerce, né, que a gente começou a buscar, marketplace e tal, do marketplace veio uma ideia de fazer pagamentos. Inclusive, a pessoa que veio fazer isso dentro do Grupo UOL estava vindo de outra empresa e falou: ó, o futuro está em pagamento, o marketplace tem bastante, né? Vamos fazer, vou conduzir isso, mas olha, vamos lá para pagamento também, que é onde tem mais dinheiro, onde tem oportunidade até de pegar transações que não são do marketplace, né? Que são de sites que estão fora e tal. E aí ele vendeu essa ideia
E aí eu falo da agilidade nossa em decidir coisas, né? Ele chegou na empresa, acho que em novembro de 2006, a gente até, começo de dezembro, já tinha decidido que ia fazer, comprado uma empresa menorzinha que fazia isso e já tinha incorporado ao Grupo UOL como PagSeguro, né? O nome, teoricamente, surgiu um pouquinho depois de 2007, mas já estava lá, né? E aí inicialmente não ficou comigo essa área, eu estava no e-commerce, mas no marketplace, na comparação de preços, era muito próximo, né? Esse líder de negócios aí cuidava tanto do marketplace quanto de pagamentos. Então, eu fiquei muito próximo, mas não estava com o PagSeguro. Ocorreu ali um processo de transformação, que eu acho que vai valer um pouco citar o que aconteceu, porque emenda com o nosso próxima etapa, em que o pessoal que estava cuidando do PagSeguro falou: a gente precisa reescrever isso aqui. Esse sistema que veio dessa startupzinha, pequenininha e tal, não funciona e realmente era bem problemático. E aí, vamos lá, vamos reescrever. Só que a decisão foi de reescrever inteiro, né? Então, deixa o atual aqui, vou fazer um novo aqui do lado, né? Olhando para esse, mas olhando só para o que ele tem, mas refazendo isso aqui em outra linguagem. O original era em ASP.NET e aqui era em Java, o novo era em Java, que é a linguagem que o UOL continuava usando, então. E aí, esse novo sistema que surgiu, era um grupo que estava construindo ali de mais ou menos 10 pessoas, 12 pessoas, né, desenvolvedores, um grupo muito coeso. E aí, o que aconteceu com esse novo sistema? Ele surgiu um sistema bem acopladão, como a gente fala, monolítico, né? E aí, esse sistema, a ideia era inicialmente era que isso fosse feito em 8 a 9 meses, acabou demorando 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses para acontecer, com bastante desafio. Por quê? Porque esse sistema que estava rodando, ele tinha que evoluir, porque o mercado pedia coisas, e tinha coisa para fazer, e tinha coisa regulatória, tinha um monte de coisa. Então, ele estava mexendo também, ele estava evoluindo também. E esse aqui tinha que acompanhar, né? Não só replicar o que já tinha, quanto manter atualizadas as coisas que iam acontecendo. Então, foi meio que uma briga de gato e rato aí, né? Um alvo móvel, como a gente falava, né? Então, atrasou, foi tendo mais desafios também e tudo. Ele ficou pronto 1 ano depois do que era esperado, no final de 2009. E aí, mais ou menos nessa época, a gente já tinha feito ali um arranjo, um combinado, que eu assumiria o PagSeguro logo depois que entrasse no ar, esperaria um pouquinho e tal. Então, foi no final de 2009 que entrou, eu acabei assumindo no comecinho de 2010. Começo, 1º de janeiro, 2º de janeiro, dia 2 de janeiro de 2010, a gente assumiu a gestão ali. Então, eu acabei de assumir um sistema fresquinho, né? Recém-feito, né? Que é legal por um lado, né? Por outro lado, tem novos problemas, né? Que você não sabe. Assumir, Marden, desculpa te interromper, mas quando você diz assumir, você estava assumindo como CTO, né? Era como diretor de tecnologia, De esse tecnologia, produto novo. Na época, como não era uma empresa, era só um produto, né? Não era ainda uma Uhum. empresa separada, era um produto dentro do UOL, uma aposta, Sim, né? A gente sim, não sim, tinha um sim. cargo ainda de CTO, mas era Claro. Aham, E era um sim. time enxuto, tá? Um time de 14 pessoas, então, né? Bem enxutinho. E a missão era organizar isso. A gente viu o potencial do PagSeguro, né? Já nessa época, com 2 anos e pouquinho, né? De produto andando. Tanto que foi reescrito, investiu nisso e tal. E aí, a missão era organizar, porque com essa conversão, né, essa transformação de tecnologia, acabou o time ficando desgastado, foi um projeto bem, bem desgastante mesmo, pressionado, desgastante. Então a ideia era o quê? Ainda mais com o atraso, né, que vocês tiveram, né? E como tu disse, né, andando o caminhão com a melancia, né? Como é ajeitando as melancias enquanto o Exatamente, caminhão anda, exatamente. né? Então, E tem um imagino. fato Aham. interessante que foi assim, né? Em 2008, o Grupo UOL como um todo ali decidiu procurar uma outra forma de desenvolver, de processo de organizar times, né, para desenvolver software, né? E a gente usava um processo que veio lá do BOL, daquele grupo ali que eu comentei, que, né, era um pouco mais acadêmico e tal, mas foi aprendendo junto com a prática. E a gente tinha um processo que era um pouco mais o famoso cascata, né? Então tinha uma fase ali que a gente fazia uma visão, que não era super pesada, mas às vezes tinha casos em que, né, a área que estava querendo o produto e tal fazia uma visão super completa, meio que para conseguir reservar espaço no time de desenvolvimento por mais tempo, né?
então fazia aquela coisa enorme, completa e tal. E aí, depois Para disso, garantir, né, que não ia dar folga, né? Então, assim, eu para garantir garanto. que ó, tá aqui, Aham. backlog, como a gente fala hoje, né, para não Sim, falar o sim, termo, sim. para Aham. você por anos e anos, né? E era um incentivo Claro. técnico que tinha mesmo para fazer uma especificação grande. Uhum. Falou, ó, Uhum. e mais ainda, né? Falou, ó, enquanto não tiver tudo pronto, eu não posso garantir meta, né? Tem que isso Sim, aqui, sim, não. tá? O Tem que parar resultado, né? Não garanto o rapidamente, resultado. não era resultado. Então tinha um lado, a gente aprendeu muito com isso, porque foi uma coisa que a gente viveu bastante, né? Nessa época de Uhum. expandir para vários mercados, como eu falei, comparação de preços, Uhum. marketplace, teve também busca de Uhum. empregos, teve namoro virtual, teve várias coisas que foram Uhum. Uhum. diferentes frentes que foram, então foi meio que como se fosse um conglomerado de várias empresas, né, digitais, Sim. e a gente via muito isso repetidas vezes. Então, falou, poxa, esse Uhum. negócio não tá legal, né? Não, Sim. não funciona bem ter alguém ali só especificando, entregando aqui um documento de 100 páginas, 200 páginas, e falou, ó, implementa aí, né? E muitas vezes não tinha essa participação. A pessoa falou, ó, implementa aí. Ah, mas o que que eu faço aqui, né? E aqui, não, não, faz aí, né? Uhum. Então, claro, nem todos eram assim, mas a gente viu esses comportamentos em alguns casos e falou, poxa, isso aqui não funciona bem. Como é que a gente consegue criar um processo para a gente, ou adotar um processo que isso mude, né? Que isso seja, não possa acontecer. E aí, um dos nossos colegas ali, diretor, falou, achei um negócio chamado Scrum aqui, né? E a gente conhecia Extreme Programming, agilidade, mas, assim, poxa, falava assim, acho que isso aqui não funciona para a gente, isso aqui é muito ali para o desenvolvedor e tal, aqui é uma empresa mais formal, não vai dar certo e tal. E o Scrum parece que na época, isso 2007 para 2008, tá? Deu para a gente uma coisa, poxa, isso aqui eu acho que a gente consegue aprovar aqui dentro, né? Então foi meio que um jeito de trazer agilidade para esse mundo corporativo e vamos testar. E aí a gente propôs e tal. A sensação é que no começo a gente levou isso lá para a diretoria falou: ah, tá, toca aí, vai, isso aí é coisa de vocês aí, toca aí, né? E a gente contratou, na época não tinha treinador de Scrum no Brasil, a gente contratou uns alemães, eles vieram, ficaram com a gente e tal, treinaram a gente. Então a gente acabou indo para uma transformação digital lá em 2008, meia de 2008. E nossos times foram, meus times foram alguns dos pilotos, o PagSeguro, que estava nessa época fazendo essa transformação, esse novo, né, essa conversão da versão .NET para Java, entrou também. Só que no caminho, esse time do PagSeguro falou, poxa, não está tendo valor fazer sprint, fazer essas coisas, né, de ciclo e tal, porque a gente tem que entregar uma coisa grandona que a gente já sabe o que é, então não tem valor. E aí eu acho que no quesito descoberta, realmente eles tinham razão, mas no sentido de fazer iterações curtas para reduzir risco, eu acho que não estava certo, né? Eu acho que manter iterações curtas, entregar com alguma frequência, algum software parcialmente funcional, mesmo que não fosse para o cliente final, teria tido valor. A gente, na época, lembra de ter argumentado e tal, mas estava tão pegando fogo lá que, assim, não dava muito, né? Vamos, toca aí, vamos ver o que dá. E no final, então, quando eu assumi o time lá no começo de 2010, o time estava muito desgastado e uma das missões que a gente tinha era vamos colocar agilidade de novo, né? Scrum e tal, mas de novo, o Scrum é uma forma, né? Vamos colocar de Sim. novo. Então a gente fez um trabalho, né? Quando eu falo a gente, eu trouxe um gestor que estava nesse meu time de marketplace, ele foi para lá, já estava né, 2 anos de experiência com agilidade, estava já bem maduro. A gente trouxe algumas pessoas para o time, alguns desenvolvedores, pessoal de teste e tal, acostumados com agilidade para também fazer de baixo para cima, né, essa catequização, né, essa ambientação, e a gente conseguiu restaurar ali a ideia do Scrum. Rodamos já com 2 times, essas 10, 12 pessoas, eram muita gente para um time só, né? Hoje fala de squad, né? A gente fala sempre time, né? Time ágil. Tínhamos então 2 times de 6 pessoas, mais ou menos, e a gente seguiu com 2 times olhando para o mesmo produto, mesmo base de código, com focos diferentes. A gente dividiu ali o backlog, e isso foi tão bacana. A gente decidiu publicar, a gente publicou um artigo em 2011, falando dessa experiência de 2010, sobre como a gente restaurou o Scrum num time que tinha abandonado, e fomos para Scrum de Scrums, que é esse modelo de mais de um time, e foi bem bacana. E, de novo, mais aprendizado para a gente de agilidade. No ano seguinte, a gente já estava com mais times. A gente foi de 2 para 3, 4. Em 2012,
a gente publicou outro artigo e apresentamos, foi no Splash, foi fora, uma conferência bem conhecida, né? O UPSLA Splash, a conferência de orientação a objetos, uma das mais conhecidas. Publicamos o artigo mostrando como a gente fez um mega Scrum, que é um Scrum com vários times, e já estava na casa de 10 a 12 times. E a gente organizou Olha. esses times em grupos, exato. E como é que a gente conciliava o planning, a retrospectiva, né? Uhum. Review, tudo isso a gente fazia de uma forma individual nos times e depois algumas pessoas desses times faziam esse evento mega, por isso que ficou, informalmente ficou Mega Scrum, não é o nome do processo, mas ficou mais ou menos chamado assim, porque a gente fazia as mega retrospectivas, mega review, mega planning e tal, e isso permitia a gente rodar com mais times. E aí vem um ponto interessantíssimo, que foi assim, esse era o processo que a gente tinha, né? E aí, olha que interessante, o processo ele também foi moldado em torno do monolito, né? Desse sistema monolítico que nós tínhamos, né? Um monólito, né? Que o pessoal fala. Então, assim, esse sistema monolítico nos conduziu a fazer um processo que era para conviver com ele, né? Porque toda essa parafernália de organizar, de coordenar, né? E tinha uma coisa que a gente fazia releases de 4 semanas, que é mais ou menos longo para quem trabalha com agilidade, é o máximo que daria, né? Considerado ainda como ágil e tal. Mas eram 3 semanas desenvolvendo e uma semana integrando. Cada time fazia assim. Na verdade, era cada grupo de times. A gente dividia os times em 4 grupos, cada grupo Então fazia sempre ia ter algum time entregando, algum toda desenvolvendo, né? semana. Exatamente. Então, Uhum. tinha um Uhum. grupo, por exemplo, de 3 times trabalhando num ciclo, desenvolvendo por 3 semanas, e integrando em uma e entregando ao final. O outro grupo de 3 times estava deslocado de uma semana. Então, na semana seguinte, era a vez dele integrar e entregar, e assim por diante. Então, a gente tinha Uhum. releases toda semana, mas cada time entregava a cada 4 semanas. E isso ainda formatado para o sistema monolítico, né? Que vocês ainda Isso usavam, né? matado com Uhum. monolítico, né? E aí a gente Então, pode dizer que vocês tinham sprints de 30 dias nessa época. 4 semanas, 28 dias. O sprint era de 28 dias. Que, assim, de novo, era assim porque foi o melhor que deu para fazer com o monolítico, né? Sim. E aí a gente concluiu que... E aí vem uma das sacadas importantes da carreira, que, assim, não dá para ir melhor se não mudar a arquitetura, né? E a gente já sabia disso, não é uma coisa que, né, concluímos. Tanto que em 2013 a gente começou a fazer em abril de 13, tá? Então começamos até final de 12. Em abril de 13 a gente lançou o primeiro leitorzinho, que era um leitorzinho que espetava assim no celular e passava tarja. Que depois foi um experimento que depois a gente foi, né, validou e daí virou o PagSeguro móvel, né? O PagSeguro moderninhas, etc e tal. Na época era PagSeguro mobile. E aí a gente falou, poxa, não vamos fazer o sistema que processa as transações no monolítico. Vamos fazer fora e dar um jeito de sincronizar as transações para o monolítico, aproveitar uma maior parte das coisas que tem nele, mas não fazer dentro dele. Por quê? Porque o monolítico, ele, por exemplo, saía do ar quando a gente ia colocar uma versão nova de sistema ou atualizar o banco de dados. Poxa, como é que nós vamos fazer isso? Mesmo que seja 3 da manhã, como a gente fazia, tem gente na rua passando transação, né? Querendo passar transação. Ou vai ter, esperamos que teria, né? E aí, a gente Marvin, ficou parado. eu tô aqui entendendo toda essa sua história, né? Hum, Toda essa cronologia que você está trazendo para a gente. E me parece aqui, pelo meu entendimento, que a gente está falando de 2 momentos, né, de toda essa história aí de arquitetura e também de metodologia ágil. Então, o primeiro momento que você acabou de explicar perfeitamente para a gente, que como foi toda essa trajetória da implantação de métodos ágeis, mesmo que era da forma que era possível ser implementado naquele momento, até com sprints do tamanho de 2 sprints atuais, né? Mas esse foi ali o seu primeiro momento, e aí agora você entra no segundo momento, que é onde você fala dessa mudança de arquitetura, né? De monolítica para microserviços. Então, eu sei que você vai começar a falar sobre isso, e me lembro exato. também que você descreveu toda essa passagem aí de cronologia como uma concentração de aprendizado. Então, junto com o que você vai nos trazer,
Diga para a gente por que você definiu esses momentos como uma concentração de aprendizado na sua carreira. Uhum. Não, perfeito. Foram coisas que a gente foi descobrindo quase organicamente, né? Então foi meio instintivo. Falou, poxa, vamos fazer esse pedacinho fora para não ficar dependente do monolitão. E a gente falou, poxa, eu consigo entregar mais frequentemente esse pedaço aqui, né? Porque eu não estou amarrado naquele processão. Eu consigo ter mais independência, ter mais velocidade, fazer processos mais leves de implantação e tudo mais. Então a gente foi vendo, poxa, que legal. E isso 2012, 13, né? A gente colocou no ar em 13, lançou em 13, então começamos a fazer isso em 12. Não tinha esse nome microserviço, surgiu acho que mais para 14, se não estou enganado, 15. Mas a gente tinha esse conceito de outros sistemas, o próprio sistema do Shopping Wall que a gente fez lá, do comparação de preços lá em 2006, 2007, ele era todo independente, vários pedaços independentes. Então, não era uma coisa nova. Modularização a gente já conhece há muitos anos, décadas. Então, a gente estava aplicando isso nesse contexto nosso, fazendo conviver com o monolítico. Então, foi esse o nosso, a inovação que a gente trouxe. E aí, com o passar dos anos, né? Então, isso foi lá em 12 e tal. Lá quando eu. Então, aí eu fiquei, né? 13, a gente lançou esse produtinho. E aí aconteceu um evento interessante, que eu acho que eu falei rapidamente, mas eu fiquei 3 anos em área de negócios. Foi quando eu fui para o e-commerce estava sem liderança, eu acabei me candidatando aí para lá, para cuidar do e-commerce como líder de negócio mesmo, líder de PNL, com marketing comercial, back-office e tudo. Fiquei por lá por 3 anos, com o e-commerce e com o Boa Compra, que agora é PagSeguro International, que era um meio de pagamento para... A maioria dos clientes eram de games, mas para fazer remessa para fora do Brasil. Então, captar pagamento no Brasil e em outros países também, mas fazer remessa para o exterior, para os publishers de games que estavam geralmente nos Estados Unidos, Europa, Ásia. E fiquei lá Ô, por Marvin, foi aí que o PagSeguro virou, deixou de ser um produto e virou uma empresa? Foi nesse momento? Foi nessa fase, você pegou Nessa bem o fase. timing aí, tá? Foi de 2015 para 2016, foi no meio de 2015 que foi feito ali o carve-out mesmo, de virar uma empresa, tá? Mas porque se viu o potencial. Porque o que aconteceu? Em 2013, a gente lançou o primeiro leitorzinho. Em 14, lançamos um outro leitor que era Bluetooth, pareava com o celular, não pelo audio jack, mas por Bluetooth. E em 2015, lançamos um que tinha chip 3G, que é a moderninha, primeira, né, terminal que chama de moderninha, porque ela não precisava do celular e era um terminal independente, só não tinha impressora, mas era um terminal independente. E aí, poxa, esse troço tem potencial mesmo, né? Então, em 2015, falou, ó, vamos separar a empresa, virou outro CNPJ mesmo, e aí vamos ter isso aqui como né, um potencial negócio para no futuro, quem sabe, abrir capital. Essas ideias eram pareciam longe na época, mas já tinha o plano muito ainda em alto nível. E aí o que aconteceu foi que em 2015 eu voltei, perdão, começo de 16 eu voltei, né? 2015 eu encerrei esse ciclo lá, a gente, né, acabou culminando com a aquisição completa do Boa Compra, que na época ainda era uma empresa que tinha participação dos sócios fundadores. E aí eu falei, poxa, acabei aqui meu trabalho, eu queria voltar para a tecnologia. E acabou que surgiu a oportunidade de voltar no começo de 16. Voltei então em 16, já é esse outro CNPJ, já com essa denominação de CTO, né? Aí que veio. E aí encontrei todo aquele, né, processo que a gente tinha que a gente tinha combinado lá em 2012, etc, 13. Ele estava maior, a gente já tinha um time com algumas centenas de pessoas, quando eu saí era mais ou menos 100, já tinha mais ou menos 300, e aí aquele processo estava difícil, estava bem difícil. Então, a gente tinha alguns times, eu diria menos de 10 trabalhando em sistemas que a gente tinha feito fora do monolito, né, monolítico. Exemplos esse aí de pagamento presencial e tal, mas o grande bloco de times aí, que na época estava na casa de uns 30 para 40, dentro dele. Então, muito difícil a gente conciliar. E aí a gente falou, poxa, e aí o lado técnico que é interessante, que você falou, né, que eu mantive, nesses 3 anos de negócios, eu fiquei tentando me manter atualizado em tecnologia também. Então, lia muita coisa de negócios e tal, né, de processo, de vendas, que era uma área que a gente tinha que melhorar bastante, mas sem perder visão do que vinha acontecendo.
Então, quando eu voltei, já tinha visto microserviço, falei, pô, não é esse o caminho? Pô, nós estamos querendo vender isso aqui e tal, mas está difícil. Pô, precisamos arrumar isso. Se a gente ficar nesse modelo só de monolítico, a gente não vai conseguir escalar time e estava, né, com a ideia de trazer mais pessoas, mais times, mais negócios. Não vamos conseguir deixar estável, manter a resiliência, o desenvolvimento cada vez mais lento, bugs que volta e meia a gente dificuldade enorme de traçar, porque, né, aconteceu um dia que foi muito marcante para mim. Teve um problema na área de cartão pré-pago, né? Que subiu lá vamos dizer, uma mudança ali que tinha um bug, tinha uma situação que ele ficava em loop ali e caiu o monolito inteiro, ou seja, caiu tudo, né? Caiu o pagamento, caiu o checkout, caiu olhar o seu saldo, quer dizer, não Meu dá, Deus, né? desespero, Quando ele imagina. um pedacinho lá, ele cascateia para tudo o problema. Então, não, temos que fazer isso, nem que a gente quebre os pedaços de forma bem grosseira mesmo e separe, né, em instâncias separadas ou coisas assim. Mas aí a gente foi, então, falando, ó, vamos fazer o seguinte, não adianta fazer coisa nova no monolito, temos que fazer fora. E a gente começou a falar, vamos tentar fazer assim. Só que estava muito no começo. A gente tinha já testado algumas formas de fazer microserviços, já tinha alguns, inclusive, rodando, mas precisava. A gente tinha, eu brinco assim, você tinha que fazer uma estrada, mas era só uma picadinha que você tinha. Então você tinha que pavimentar melhor essa estrada para o pessoal poder seguir por ela. E aí a gente começou isso lá em 16. 16 a gente começou a falar, poxa, caminha microserviços, assim que a gente está fazendo, vamos por aqui, tal, tal, tal. Ainda a gente não usava nuvem, a gente usava somente data center próprio nessa época. E aí a gente foi vendo o quê? 17, 18, poxa, a gente ganha mais velocidade se a gente fizer umas coisas em nuvem. Dá para fazer em nuvem e manter o nosso core aqui no on-premise? Poxa, testamos aqui, dá para fazer. Então, a gente começou a expandir um pouco mais e estimular as pessoas a fazerem em microserviço. E a gente foi acompanhando, colocamos algumas métricas para ver, está avançando, a gente consegue ver que o monolítico está ficando pelo menos igual ou não, ele está crescendo, a gente viu que ele estava crescendo ainda. Então, muita coisa entrava ainda nele, mesmo com esse combinado e tal, a diretiva de fazer, vamos fazer as coisas fora. E aí, a gente teve um momento que eu chamei de nosso wake-up call, né? Nosso susto, né? Assim que a gente tomou, que foi o quê? Isso já foi em 18, a gente estava já com esses mandatos todos e tal, mas continuava entrando coisa no monolito. Por quê? Porque fazer no monolito era mais rápido do que fazer fora. E aí, quando o pessoal de produtos e tal, a gente já tinha um combinado, o pessoal de tecnologia e engenharia tinha que estimar o quanto que seria de tempo para fazer dentro e quanto que seria para fazer fora. Invariavelmente, fazer dentro era Sim, mais mas rápido. aí nunca essa conta nunca ia fechar, né? Nunca Porque ficava. mesmo. Porque isso todo mundo sabe, né? Todo mundo Vantagens e sabe. desvantagens do Exato. sistema monolítico pro de microserviços, né? E Aí a aí gente mas assim, o combinado era ter o debate, tá? Dentro do time inicialmente, Uhum. e aí quase sempre, ou não era sempre, mas 90% das vezes, vencia a questão do prazo, porque não, isso aqui é muito importante, não pode atrasar, né? E Uhum. ia acumulando cada vez mais coisa ali no monolito. Quando chegou em 2018, a gente olhou para 19 para fazer orçamento, olhar projeção de crescimento de banco de dados, e o banco de dados do monolito, ele ia chegar num patamar de volume e de taxa de atualização que nenhum banco ia atender a gente mais. A gente estava já no fornecedor que era o mais top que tem, usando a appliance mais top do mundo, e eles falaram, olha, para esse volume aqui a gente não tem mais como atender vocês, vocês vão ter que ir para algum outro modelo, sei lá, de mainframe, uma coisa absurda aí que não tinha como a gente fazer. Aí foi o nosso susto, que a gente falou, não dá, temos que mudar radicalmente como que a gente está fazendo as coisas O e SUS e o argumento que vocês precisavam para convencer a empresa exatamente. a mudar o modelo de arquitetura. Exatamente. Foi um ótimo argumento para dar esse susto na organização e falar: olha, e aí está um ponto importante, tá? Não foi a primeira vez que a gente chegou para a alta direção e falou: ó, tem um troço aqui chamado monolito, tal, monolítico, que dá problema e tal. Não foi a primeira vez. A gente falou disso desde 2016, desde que eu voltei, particularmente, eu sei que antes também se falava, e desde que eu voltei eu fiquei muito insistente. Inclusive, quando se perguntava prazo para mim, que fazem toda hora, né? A gente sempre tem que responder ali mais ou menos prazo. E aí o prazo era assim que eu respondia. Ah, isso aqui, gente, está no monolítico, né? Então, pô, vocês sabem que não dá para a gente fazer em menos do que 4 semanas, espremendo, a gente pega carona em outra entrega em 3,
mas tem que testar, senão dá problema, você já sabe disso, lá, lá. Então, beleza, já sabiam que era 3 semanas. Quando era alguma coisa que estava fora, putz, isso aqui a gente faz para amanhã, né? Entrega contínua, você faz, testa, entrega, 2, 3 dias, coisa que era simples, fazia no mesmo dia, quando era tela, quando era coisa assim. Enquanto no monolítico, mesmo coisa que era tela, tinha que fazer o pacotão e fazer o release. Então, já tinha essa visão de que monolito ruim, fora monolito bom, né? E aí, quando eu cheguei, e foi ao longo de 3 anos falando disso. Quando eu cheguei lá em 19 e falei, olha, 18, perdão, se a gente não fizer isso em 19, a gente vai morrer. Aí o pessoal, pô, está na hora de fazer, vamos fazer esse negócio, quanto você precisa, tal, tal, tal. E aí eu consegui aprovar, felizmente já tinha já tinha tido o IPO foi no começo de 18, então tinha uma disponibilidade de recursos bacana, a gente conseguiu contratar gente e montamos um plano de ação ali para 19, em que a gente alocou ali pessoas novas contratadas e direcionou times existentes para fazer tirada mesmo de coisa monolito. Então, não era nem colocar feature nova, era pegar coisas existentes e falar, vou fazer fora, vou tirar isso daqui e vou fazer isso rodar no microserviço fora. Então, em 2000 nessa virada de 18 para 19, isso virou uma meta do ano de 19 para toda a empresa. A gente definiu ali 30 fluxos que afetavam o usuário e estavam no monolítico, e que a gente se comprometia a tirar ao longo de 19. Só que a gente não tinha time nem nada, a gente foi contratar para começar a fazer e tirar, né? Ou reforçar times que estavam já trabalhando, para esses times poderem trabalhar nas coisas deles e ao mesmo tempo retirar. Então foi meio que foi uma operação de guerra mesmo. E E aí, vocês concluíram isso em 19, Marden? não, olha só, aí olha que interessante. Na época, o time de inovação estava apoiando a gente, pessoal muito bacana, muito criativo, e aí eles chegaram assim um dia, como é que a gente tangibiliza isso, né? Porque é muito difícil para quem não é técnico, e era a meta da empresa inteira, não era a meta só de tecnologia. Ainda bem, né? Porque se fosse tecnologia, ia ter o mesmo problema que já tinha, que vinham tendo. Eu falei isso, falei, ó, se for meta só nossa, vai acontecer isso aqui. Todo dia que a gente vai fazer alguma coisa fora, o pessoal de negócio fala, pô, mas isso aqui é muito importante, isso aqui é o futuro da empresa, o meu produto aqui, né? E aí, se atrasar, ficar 1 mês, 2 meses para frente, nós vamos falir, né? E aí a gente mostrou que não é nada disso. Então a gente foi e colocou, para tangibilizar, a gente colocou uma montagem no andar lá, que eram 30 peças de Lego grandonas, assim, umas peças feitas, né, só especialmente para isso, com as cores lá, ficou bem bacana. E aí, cada vez que o pessoal tirava um daqueles fluxos do monolito e provava que tirou, fazia um videozinho mostrando o monolito está fora, de madrugada a gente fazia entrega, mostrava que estava fora o monolito, e ó, consegui fazer aqui, por exemplo, um cadastro de usuário que antes não podia, né? Aí a gente ia lá e tirava uma peça, né? O pessoal que fez o trabalho, aí o pessoal de inovação filmava, entrevistava, fazia tipo um podcast ali, publicava na área interna lá, e era muito bacana, né? Então isso foi uma forma legal de tangibilizar o que a gente vinha fazendo. Então, isso foi ao longo de 19, e sim, ao finalzinho do ano, a gente tinha 3 pecinhas lá, na véspera do Natal. Que ficaram 3 coisas que não deu para fazer antes. Natal a gente fez um congelamento, né? Ali para não mexer muito em cima. E aí, entre Natal e fim de ano, que é uma hora meio parada, a gente fez algumas entregas e aí terminou de fazer. E aí matamos em 2019, né? Mas não quer dizer que matou o monolítico, tá? Ficou muita coisa ainda Sim. para fazer. Mas foi essa a grande, digamos, o grande ataque que a gente fez ali, né? Que criou essa cultura mesmo, assim, de fazer fora e tal. E outra coisa importantíssima, tá? Aquela ideia de fazer as coisas dentro que o pessoal fazia, às vezes até meio escondido, sem ser o combinado, a gente barrou e falou assim: para mexer no monolítico, tem que ter aprovação. E aí tinha que passar por um comitê aprovador, que é um negócio super burocrático, tá? Mas a gente fez de um jeito bacana. O pessoal fazia a proposta, falava por que que eu tenho que fazer no monolito e não posso fazer fora, ou por que, quanto que é o tempo dentro, quanto é o tempo fora, e levava lá. A gente falava, primeiro, debatia, questionava isso. Ah, mas tem mesmo que fazer? Não tem? E tal. E tinha coisas que era legítima. Tinha coisas, por exemplo, que era um menu na ferramenta de atendimento. Putz, como fazer fora? A ferramenta teria que estar fora. Demoraria, né, meses, ou se não, um ano para fazer. Então, legal, era um menuzinho, tudo bem, aprovava lá. E aí o time lá e fazia, o time mesmo que pediu ia lá e fazia. E aí a coisa assim, a gente não recusou, para falar a verdade, assim,
foi um item só que eu lembro claramente que era um projeto que ia complicar muito o monolítico, e aí a gente falou, não dá para fazer desse jeito. Pensa, volta lá e pensa, assim não vai. Não falamos que não vai fazer o produto lá, mas repensa, porque desse jeito não vai. E aí eles repensaram e fizeram de outro jeito que ficava fora. Então foi ótimo Aham, ter essa sim. recusa lá. E as outras, Reeducaram, conseguiram reeducar exatamente, o era o time, objetivo. né? Eu Não era a gente consegui falar entender não. também. Era de reeducar mesmo, né? De fazer diferente para facilitar a vida de todo mundo. Consegui entender com toda essa história que você contou, Marvin, que você foi muito resiliente, né? Foram 3 anos ali de resiliência e insistência para É, fazer algo e virar uma chave que ia favorecer a companhia toda, não só o seu departamento, mas todo mundo, né? Eu acho que a Paula tem algumas questões ali, algumas dúvidas com toda essa história que você contou para gente. Obrigada, Dai, Marden, que case bacana. Obrigada também por ter dividido com todos nós. Tenho certeza que inspirou, né? Já inspirou muitas pessoas por aqui. A gente sabe que durante, né, um período da tua carreira, por 9 anos, você atuou na docência, né? Ensinando sobre metodologias ágeis, que foi o que você acabou aprendendo logo aí no começo, como você citou. Conta pra gente como foi que chegou essa oportunidade até você e como foi esses anos de experiência. perfeito. Legal que isso vai também juntar um pouquinho com o Uhum. momento atual. Foi 2003, 2003, eu estava nessa fase que eu estava saindo ali do Grupo UOL para trabalhar naquela empresa financeira. E aí, o que aconteceu? Uma empresa financeira, né? Você trabalha de forma intensa, mas lá, pelo menos, o horário era muito mais fixo do que eu tinha lá no UOL, que era uma loucura, né? Ia até 10 da noite, às vezes, no UOL e tal. E aí, o expediente acabava às 6, já era de 9, 8 e meia, 6. Eu falava, caramba, né? Eu podia fazer mais alguma coisa. E aí, um colega dava aulas e ele falou, poxa, precisa dar aula e tal, a aula começa às 7h30, putz, de repente, né, você consegue encaixar e tal. Eu falei, poxa, legal. Eu acabei me candidatando a 2 universidades, acabei indo para uma que eu achei a proposta mais legal, que é a FIAP, e comecei a dar aulas lá. Comecei de baixo, né, como professor que entra, comecei dando aula de Java, depois passei para Design Patterns, que é um tema que sempre gostei muito e ainda Patterns em geral está muito no meu dia a dia, uma coisa que eu, né, gosto de ler, gosto também de pensar nas coisas em formato de padrões, de patterns. E depois, comecei lá em 2003, né? Quando foi 2008, eu tinha 5 anos, eu tinha já um tempo, vamos dizer, uma moral boa ali. Cheguei para o diretor acadêmico na época e falei, olha, tem um negócio aqui que eu estou usando lá, que é metodologia ágil, Scrum, XP, XP, né, Extreme Programming e tal. Você já ouviu falar? Puta, ouvi falar, mas isso aí, não sei o que, lá. Falei, cara, me dá um espaço para dar uma aula disso, né? Encaixar uma aula dentro da programação. A aula mais curtinha, eram 4 aulas, 4 sessões, né? Então era uma aula que eu digo, é uma matéria, né? Uma disciplina. E aí consegui encaixar essa disciplina lá em 2008. E acho que foi a primeira faculdade que deu aula de métodos, tirando o USP, que já fala de XP desde 2000, assim. Primeira faculdade dessas, assim, de pós, assim, formação mais profissional, que deu disciplina de metodologias ágeis, pelo menos que eu saiba, né? E aí eu fiquei nesse caminho por 9 anos, né? Até o comecinho de 13, então quase 10 anos. E realmente, assim, de 8, 9 para frente, minha única disciplina foi metodologias ágeis. Dei um pouco também de área de disciplina de requisitos, mas puxei totalmente para user story, né? Para visão ágil. E isso ajudou muito, porque essa habilidade de falar, né? De se expor, de colocar as coisas para a turma, ajudou muito até no dia a dia mesmo lá de trabalho, mas hoje também ajuda muito no momento que eu estou de carreira, que é de consultoria. E daí, então, você disse que tá linkado, né, com esse momento da consultoria, e qual que foi, então, esse momento que você percebeu que já poderia se despedir do mundo corporativo, bom, não se despedir completamente, mas nessa cadeira, né, Uhum, assumindo esse papel de consultoria, né, onde que uhum. você deu esse estralo para essa mudança?
Bom, foi na pandemia, né? Então, voltando para além do tempo, ali em 19, a gente teve esse processo super interessante, que a gente aprendeu muito. Veio 2020, preparados ali para mais um ano, mais coisa para tirar do monolito e tal, continuando crescendo. Veio a pandemia logo no comecinho do ano, deu aquele choque. O foco virou totalmente, né? Fazer sistemas para auxílio emergencial, para outras questões ali ligadas à pandemia, saber o que que ia acontecer. Então, a gente segurou bastante por um tempo, contratação, etc., até que foi virando as coisas. 21 foi um ano, eu acho assim, bizarro em vários sentidos, né? A gente tinha uma demanda para contratar absurda, muita gente saindo também, então a gente contratava, mas perdia também, muita gente indo trabalhar para ganhar em dólar. Então foi um ano muito estressante. E ali, ao longo de 21, eu falei assim, acho que estou encerrando aqui um ciclo, né? Acho que ficou bacana, tem muita coisa pela frente, não vou concluir esse monolito nesse ano. A gente já tinha plano para fazer, a gente continuou tirando coisas, tá? Em 20, 21, não é que a gente parou. 20 foi bem menos por conta da pandemia ali, a gente se assustou. 21, a gente também fez outros planos. A gente teve um incidente importantíssimo também em abril de 21, em que a gente ficou um domingo e uma segunda-feira fora, pelo banco de dados também, que a gente foi atualizar, e aí teve um problema que a gente descobriu, assim, realmente um bug no banco, na versão de banco nova, que nosso cenário, por algum motivo, caiu nele, e aí a gente ficou 2 dias com muito problema, e com isso, isso revelou outros problemas do monolito que não aconteciam se você ficasse poucos minutos fora, mas acontecia se você ficasse 2 dias com ele quase todo o tempo fora, né? Ou muito, muito lento, muito ruim. E a gente falou, temos que mudar isso, isso, isso. Falou, baita de um trabalho grande que tem que fazer, coisa que a gente sabia, mas eram efeitos de segunda, terceira ordem que a gente não estava ainda considerando. E aí a gente planejou mais uma etapa para frente. E olhando para isso, falei, isso aqui vão ser mais alguns anos, né? Também acho que não tem por que ter essa obsessão em terminar isso, acho que é encaminhar. E eu entendi que era um momento bom para cuidar um pouco mais da saúde, estava muito estressado, problema de estômago e tal. Falei, não, é o momento de dar uma parada. E aí combinei uma transição tranquila até o final do ano, e a partir de 22 eu me desliguei. E comecei a falar, deixa eu dar uma estudada, deixa eu ficar tranquilo, estava ainda meio pandemia, a gente não estava saindo de casa, deixa eu ficar aqui com os meus filhos e tal, estudar um pouquinho, comecei a ler mais cursos sobre de IA, na época IA não estava essa loucura, né, que foi a partir do ano, né, do final desse ano de 22, li bastante, e aí naturalmente começaram a chegar pessoas com as quais eu falei ao longo da carreira, pô, mas e aí você saiu e tal? Não, tô numa pausa aqui, continuei como consultor do PagSeguro, tal, né? Tava no compete por 2 anos, então eu falei, tô aqui de boa. Ah, mas você pode falar comigo sobre isso? Ah, uma empresa que não tem competição, não tem problema nenhum. E comecei a falar com algumas pessoas informalmente, né? E falar, bom, né? Isso aqui tem valor, deixa eu criar em torno disso aqui uma consultoria até para valorizar mais, né, esse tempo que eu estou dedicando. E aí comecei a fazer, né, modelos aí de consultoria, algumas mentorias com pessoas de tecnologia, alguns assessments, né, de entender como é que está rodando a empresa, processo, como é que times se organizam. É, Nessa linha de organizar times, eu li um livro, eu tinha lido lá na pandemia, mas li de novo sobre Team Topologies, é um livro que fala sobre como é que formas de organizar times, né? Inclusive, eu estou dando mentoria hoje dentro de um programa de mentoria de líderes de tecnologia nesse tema. E aí acabou que todo esse ferramental ele foi funcionando, ele foi encaixando, né? Então, outra coisa também, OKRs, é uma coisa que a gente usava no PagSeguro, e eu consigo, né, ajudar algumas empresas lá na alta gestão, né? Como é que a gente define, como é que a gente faz de um jeito que realmente seja algo que dá para acompanhar ao longo do ano, e não uma coisa que a gente faz agora e esquece. Então, estou conseguindo tentar ajudar tanto líderes de tecnologia quanto líderes de negócio, seja a entender tecnologia ou a definir melhor estratégia de produto digital e tudo mais. E eu Foi acho que natural, né? conversa um pouco. Isso, eu ia dizer que conversa com o gosto dele por padrões, né? Que ele falou de em termos de tecnologia, mas como um termo da tecnologia, mas eu digo também
no sentido puro da palavra, que é você ir identificando essas oportunidades de métodos, né? Seguir alguns padrões para poder ajudar nas leituras das empresas. Então, é E muito as coisas, interessante a elas gente se comunicam mesmo, né? Então, se conectam. uma das Uhum, primeiras consultorias que eu dei era para uma empresa de fora do Brasil, e eles estavam buscando consultores que tivessem tido vivência com transformação de arquitetura. Então, a consultoria, que era um grupo de consultorias, me abordou, eu falei, não posso falar disso. E aí, eu estava preparando a apresentação, e o grupo de consultores falou assim, mas formata melhor isso aí, como sendo lições aprendidas, né, melhores práticas e tal. E eu pensei, tópicos. padrões, né? Sim, Exatamente. Né? claro, padrões. Vou pensar em padrões. E eu comecei a escrever os padrões que eu identificava no processo de transformação de arquitetura que a gente fez ao longo de 19, que foi esse ano mais quente, Uhum, mas antes também de criar consciência, de começar a falar sobre o problema, de dar o susto na hora certa, né? De não ficar também chamando o lobo, como a gente fala, né? Pedro Lobo, né? Em inglês fala crying wolf, né? Que é uhum, toda hora falando e falando, aham, mas sendo que não tem nada real. Então, como é que você equilibra uhum, as coisas? E aí comecei a escrever, fazer essa apresentação um pouco dando nomes, como padrões têm, né? Nomes assim bem memoráveis, e foi muito legal. E aí aconteceu um fato interessante que foi logo na semana seguinte, foi muito próximo, chegou um call for papers, né? Uma chamada para apresentação, para uma conferência de padrões, a conferência de padrões, né? E eu falei, caramba, isso aqui é um uhum. encontro astral aqui, né? Eu estava falando um negócio que eu acho super relevante, que estava escrevendo com seus padrões e agora chegou um call for papers para conferência de padrões. Deixa eu submeter aqui. E aí eu chamei um colega e amigo, que é um americano, o Joseph Yoder, que é dessa organização de padrões, ele está na conferência, ele é um dos organizadores da conferência. Falei, Joe, você quer escrever comigo aqui um artigo? É sua conferência, mas você pode publicar? Não, poxa, posso e tal, vamos escrever. E ele esteve no PagSeguro lá no comecinho de 2016, quando eu cheguei, exatamente falando de como quebrar aquele monolito. Então eu falei, pô, você estava aqui no comecinho, ele seguiu com a gente até a pandemia, ele estava presente, ele participava e tal, dava uns treinamentos. Vamos voltar a falar de PagSeguro e tal? Poxa, vamos lá. E aí a gente começou a escrever esse aprendizado todo em formato de padrões. E aí o curioso foi que isso foi mais ou menos em junho e a conferência seria em novembro, mas os artigos iam até julho. Então, falar, tem um mês para escrever, nós vamos fazer isso aqui um mês facinho. Poxa, não podia dar mais errado, né? Porque a gente começou a escrever e começou a aparecer mais coisas. Nossa, a gente fez isso, a gente fez isso. Pô, isso aqui tem um padrão, aqui tem um padrão, aqui tem um padrão aqui. Esse processo eles chamam de minerar padrões, né? Eles chamam de Uhum. pattern mining, né? Minerar padrões. É super legal. Você vai explorando as ideias e vai acendendo as luzes, sabe assim? A gente começou a fazer esse processo e aí o que a gente achou que seria um artigo, a gente escreveu 4 artigos, sendo que o primeiro, que a gente achou que ia ser esse único, com um artigo de quase 60 páginas, era para ser 15, Escreveram um livro? e a gente já tem 200 páginas escritas, um pouquinho mais. E Olha! a gente agora está nesse processo de transformar para livro. O Joe está terminando um outro livro, Ah, assim que isso acontecer, a gente já vai encaixar esse aí. Material tem bastante. olha, notícia então ali em primeira mão aqui. É. Dando inspiração para a gente saber que as pessoas que já gostaram da conversa vão poder consumir muito mais o teu conhecimento logo mais, então. Aí. Logo mais aí, talvez Que um pouquinho legal. mais de um ano para frente, mas é um Não, trabalho mas longo ótimo. para formatar, mas sem dúvida vai acontecer isso Uhum. aí. Que legal, que bacana, que história inspiradora. Eu comecei falando sobre legado, né, que era algo que você estava aí já mais focado, né, pensando sobre isso, mas eu vejo que não é agora que você está pensando sobre legado, mas sempre teve, né, na tua história. O que que tu acha? Tu acha que faz sentido isso? Eu acho que sim. Como vocês perceberam aqui, eu fiquei muito tempo no mesmo lugar, né? Eu não fiquei trocando de empresa a cada ano, um ano e meio, como acontece com muita gente. Quando você faz isso, você fatalmente convive com aquilo que você criou. Então você tem que lidar com seus legados, né?
Legado é engraçado, né? Legado, quando a gente fala legado em tecnologia, é algo geralmente negativo, né? Quando a gente fala legado na área, por exemplo, acadêmica, nossa, esse pesquisador deixou um legado, né? Quer dizer, Bem é colocado, né? É positivo, né? bom, é bom Então vamos colocar esse diferenciar. asterisco aí, Marden, porque Vamos diferenciar. uhum. Eu acho que assim, em relação a esse legado positivo, né, de deixar coisas, ideias e tal, tem a ver com esse lado acadêmico que a gente conversou e com essa visão de também influenciar as pessoas, né? Formar pessoas, seja via uma mentoria, seja via um curso mais formal, tudo isso eu acho que são legados positivos que a gente deixa. O legado que a gente tem que transformar a arquitetura e tal é o legado que geralmente é negativo, né? E tem sistema que já nasce legado, né? Inclusive tem essa história, né? O pessoal fez na semana seguinte, mas isso aí já é legado. Por quê? Porque não tem teste, a arquitetura não foi bem pensada, foi feito na correria, ou quem fez já está com a cabeça em outro lugar, ou fez pensando em testar aquela tecnologia que ele leu no blog do dia anterior e aí já queria usar. Esses são os legados que já nascem legados, tá? Mas sobre legados em geral, legados de tecnologia, eu acho que quem tem que conviver com isso é quem assume a bronca. Você concorda? Quem sai, faz e vai embora, vai para a próxima, vai, vai pegando só a novidade, não vive, não aprende. Então, acho que engenharia de software e arquitetura, especialmente, é muito sobre consequências. É decisões que você toma e como que você encara as consequências das decisões. Tá? Então, quem fica mais nos lugares e assume mais a bronca e fica, né, mais estável, vamos falar assim, geralmente é quem aprende mais. Por isso que eu sou muito receoso quando eu recebo ali um currículo, ali, um LinkedIn, de quem fica 6 meses, 9 meses, mais, no máximo um ano no lugar, porque, não, poxa, não Deixa aprende lá os filhos para os outros criarem, né? exatamente. Você até aprende vários contextos diferentes e tal, mas você não vive a consequência daquilo que você fez. Você não faz e depois vê aquilo que você fez te bater na porta à noite, né? Então, como filhos fazem, né? Então, eu acho que essa minha, digamos, associação com legados e arquitetura e tudo mais, vem um pouco disso, né? De reconhecer que são coisas que a gente tem que fazer e herdar, perdão, e lidar com elas mais para frente, né? Às vezes a gente herda também, né? Como no caso do monolítico lá, que foi meio que herdado, mas entendendo o que levou a isso e depois para frente como é que você transforma, né? Sem cair na tentação, que eu acho que geralmente é equivocada, de reescrever do zero. Que muita gente quer, quando encontra alguma coisa que não está legal, ou que não entende, tá? Eu já vi muita gente pegar coisa que nem estava ruim, mas ele não entendeu, não conseguiu entender, não se esforçou para entender, falando, pô, tem que reescrever esse negócio. Tá tudo zoado. Tem que fazer do zero, né? E geralmente usando a tecnologia mais nova, o framework mais novo, a linguagem que ele estava a fim de testar. Então, isso é o tipo de situação que eu, eu, eu encontro hoje também como consultor e luto contra, tá? Vai, eu vou me encaminhando para o bate-bola. Tu acha que ficou algo ainda da história do Marden que você queira perguntar? Não, foi ótimo, consegui entender muito, saio daqui sabendo um pouco mais sobre arquitetura monolítica e voltado a microserviços. Foi sensacional, Marden. Só tenho a agradecer todo esse conhecimento que você compartilhou conosco. Já que você falou esse comentário final, eu vou fazer só uma parte aqui, tá? A gente não pode sair com a impressão de que o monolito é errado, microserviço é certo, tá bom? Monolíticos, arquiteturas monolíticas, elas muitas vezes são a melhor opção para você começar alguma coisa, testar, validar, é rápido. Se o seu time é pequeno, coeso e tal, é o que faz mais sentido, né? Existe uma força chamada Lei de Conway que amarra a arquitetura que você amarra a organização que está criando um sistema com a arquitetura que ela vai produzir. Então, se você tem um time pequeno coeso, naturalmente o monolito sai e não é um grande problema. Agora, o ponto é quando você cresce e passa de alguns limites, principalmente quando o seu time cresce, tem 2, 3, 4, 5 times trabalhando, talvez seja o momento de você pensar em quebrar aquilo em pedaços mais independentes, que podem ser módulos do seu monolito. Mas às vezes é difícil manter essa modularização no monolito. E muitas vezes o caminho melhor é microserviços,
mas nem sempre. E eu diria que começar com microserviços, geralmente, pelo que eu vejo a turma fazendo hoje em dia, não é uma boa escolha, porque geralmente o que eles querem é testar, fazer experimento e colocar no currículo que fez, e isso nunca é uma boa escolha. Muito bem. Mais uma importante aula aí, né, Dai, que a gente também teve o prazer de ouvir. Bom, então, bora pro bate-bola. São algumas perguntas que eu trago para você responder, o que vier à mente primeiro, para ficar bem à vontade. Então, vamos lá. De tanta coisa que tu contou para a gente, de tantos legados que tu construiu, né, seja da tua carreira ou na arquitetura de software, qual que é a tua maior conquista? Eu acho que foi ajudar o PagSeguro a chegar no IPO em 2018. E qual que é o teu lema? O meu lema é: não existe processo ágil ou qualquer um que seja que compense a falta de uma boa arquitetura. Não adianta você colocar processo em cima de um time se a arquitetura por baixo for ruim, foi quebrada. Não vai adiantar. Essa pergunta talvez um pouco polêmica, mas vamos lá. O que tu detesta? É uma palavra forte, né? Eu avisei. Eu acho que, assim, no ambiente profissional, eu detesto agenda oculta, mentira, articulação por trás ali, aquele tipo de comportamento tóxico que afeta produtividade, acaba com o trabalho em equipe, algo nessa linha aí, E a entrega, né? sem dúvida. Marden, e para finalizar, quem que te inspira a ação? Ah, pô, são tantas pessoas, né? É difícil, assim, mas vamos lá, né? Eu me inspiro muito, assim, por quem foi importante no comecinho da minha carreira, né? O Vitor Ribeiro, meu primeiro líder lá, que me trouxe para São Paulo, né? Hoje ele é CTO da Gympass, um cara que eu respeito muito. É, E eu também me inspiro muito pelos liderados, tá? Pessoas que eu liderei ao longo da minha carreira são exemplos para mim. Me inspiro em pares, né? Falei do Joe Yoder aí, uma pessoa que tem uma carreira bacana. Me inspiro também nele. E me inspiro também em expoentes aí da nossa área, direito de software, né? É, Pessoas das quais leio livros, consulto. Então, acho que a inspiração ela vem 360, né? Eu adorei poder acompanhar essa história. Hoje, uma história também técnica. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes que trabalham na área vão se identificar com muitos desses momentos de dificuldade que você conseguiu transpor, né? E curiosidades também, né? Porque afinal de contas você trouxe de tecnologias e momentos que talvez algumas pessoas que estejam nos escutando não tenham vivido, né? Então é sempre muito legal a gente poder falar de legado, né? De falar o que de história. Então, gostei também desse aspecto. Obrigada mesmo, Marlon, por ter dividido tanto com a gente, pela tua generosidade. Não, prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade aí. Ótima discussão, gostei bastante dos pontos aí que vocês trouxeram também. Que bom. Obrigada, Então, Mari. a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.